pessoal. Na aula de hoje, nós vamos ver a Agenda 21. Esse tema, né, da aula de hoje ainda está no tema do desenvolvimento sustentável, né, como parte aí dessa unidade, a nossa última aula da unidade 2, que a gente vai ver a Agenda 21. Vamos fazer uma recapitulação aí de algumas coisas importantes para a gente entender o tema específico dessa aula. Vocês se lembram que eu falei para vocês nas aulas anteriores dessa unidade que a gente trabalharia com o conceito de desenvolvimento sustentável. Esse conceito, o conceito de desenvolvimento sustentável, né, que diz que a gente precisa, o desenvolvimento sustentável é aquele que permite às gerações presentes a satisfação de suas necessidades sem comprometer as gerações futuras da satisfação de suas próprias necessidades. Isso significa o quê, trocando em miúdos na prática, né? Significa que o acesso aos recursos naturais que a geração do presente tem em quantidade e qualidade deve ser preservada para que as gerações futuras possam ter acesso aos mesmos recursos com a mesma quantidade e qualidade. Vocês se lembrem aí que esse debate do desenvolvimento sustentável, esse debate da conservação dos recursos naturais, é um debate que foi sendo construído ao longo do tempo. Ele foi sendo possibilitado de ser efetivado com a criação de regulamentos, de leis, de conferências, de documentos, de acordos internacionais, enfim, uma série aí de fatores que garantem, né, que garantiram a conservação dos recursos naturais na prática. Um desses documentos é o que a gente chama de Agenda 21, e foi um documento muito importante para esse tema do desenvolvimento sustentável. Nessa aula, nós vamos ver esse tema com mais profundidade. Então, vamos lá. Um grande passo para nortear a prática de ações sob a ótica do conceito do desenvolvimento sustentável foi a elaboração e lançamento da Agenda 21 Global, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, conhecida como a ECO 92 ou a Rio 92, que foi realizada em 1992 na cidade do Rio de Janeiro. A Agenda 21 é um programa de ações para o qual contribuíram governos e instituições da sociedade civil de 179 países, o que constitui a mais ousada e abrangente tentativa já realizada de promover, em escala planetária, um novo padrão de desenvolvimento, conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. A Agenda 21, portanto, ela promove uma série de valores que deverão estar presentes em uma educação orientada para a sustentabilidade. Quais são esses valores? Primeiro, a cooperação entre países, entre diferentes níveis de governo, nacional e local, e entre os diferentes segmentos e atores sociais. O valor de igualdade de direitos, né? Nesse quesito, igualdade de direitos e fortalecimento dos grupos socialmente vulneráveis, buscando não só para estes grupos a básica igualdade de direitos e de participação, como trazer para o processo a contribuição valiosa e específica de cada um deles em termos dos seus valores, conhecimento e sensibilidade. É respeitar e valorizar as diferenças culturais e colocar essas diferenças culturais como permeando a proposta de políticas públicas, por exemplo. Temos ainda a democracia e participação, que é o emprego de metodologias participativas na busca de consenso, um instrumento extraordinariamente reforçador dos ideais democráticos. Sem democracia, não há sustentabilidade, não há desenvolvimento sustentável. A igualdade de direitos, o combate à pobreza e o respeito à diversidade cultural. A sustentabilidade como uma ética,
estabelecendo definitivamente a noção de que não haverá sustentabilidade ambiental sem sustentabilidade social e vice-versa. A sustentabilidade, para ser alcançada, ela exige estratégias em escala planetária de combate à pobreza. E aí, pessoal, nesse sentido, a gente volta lá na compreensão do tripé da sustentabilidade social, econômica e ambiental. Um não existe sem o outro, certo? O desenvolvimento social, econômico e ambiental, eles estão interrelacionados, interconectados. Para ver desenvolvimento ambiental, é preciso que haja desenvolvimento social. Para ver desenvolvimento econômico, é preciso que haja desenvolvimento social e ambiental. Portanto, a Conferência de Joanesburgo, ainda aí, né, como parâmetro, da Agenda 21, mas agora a realização dessa conferência, né, ela foi realizada em Joanesburgo, na África do Sul, em 2002, e contou com a presença de 191 países e produziu 2 documentos oficiais: a Declaração Política e o Plano de Implementação. A declaração política, que recebeu o título de O Compromisso de Joanesburgo sobre o Desenvolvimento Sustentável, estabeleceu posições políticas que pedem alívio da dívida externa nos países em desenvolvimento e aumento da assistência financeira aos países pobres. Temos ainda também como marco da Agenda 21 a produção e consumo sustentável. A Conferência de Joanesburgo ratificou a preocupação com a implementação de mecanismos que estimulem a produção e o consumo sustentável. Essa é uma tarefa que deve ser assumida pelos setores público e o setor privado também, bem como pelo cidadão comum, alterando seus hábitos de consumo. A gente sabe que hoje em dia existe um grande incentivo, uma grande estratégia de marketing, né? Para a gente repensar, claro, né? Existe o papel das empresas públicas, existe o papel das organizações públicas, das empresas privadas, mas existe o papel da sociedade civil. E o papel da sociedade civil é também de repensar o seu consumo, de pensar a destinação correta dos descartes, de uma série de ações que pode contribuir para essa perspectiva do desenvolvimento sustentável. E os órgãos públicos, finalmente, eles devem propor políticas e instrumentos econômicos que estimulem a alteração do padrão de produção e consumo. O próprio Estado, ele tem o poder de estimular as compras verdes, ou seja, comprar produtos que atendam aos padrões sustentáveis. E o setor privado poderá continuar lucrando, produzindo de forma sustentável e estimulando o consumo de produtos não tóxicos ou menos poluentes. A gente vê, então, pessoal, agora mais na prática, que toda essa conceituação do desenvolvimento sustentável, esse tema da sustentabilidade, da conservação dos recursos naturais, é um tema que só é possível de ser efetivado a partir de leis, regulamentos, ações, conscientização, enfim, um conjunto de ações aí que vai possibilitar que essas reflexões, que esses documentos, que essas conferências, que essas agendas, que elas sejam de fato colocadas em prática, né? Eu acho que é importante a gente ter essa noção de que cada elo dessa cadeia tem a sua parte e a sua responsabilidade. A sociedade civil, as organizações públicas, as empresas privadas. Nas unidades mais para frente, a gente vai ver como a cadeia de suprimentos, essencialmente ligada à rede privada, pode trabalhar com esses aspectos de sustentabilidade e como isso, inclusive, pode ser muito estratégico para a própria empresa. Isso tudo a gente vai ver nas próximas unidades. Até a nossa próxima aula.